programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, pessoal do terceiro ano. Que delícia, hein? Mais uma aula, essa sexta-feira gostosa. Olha só, eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa. E é lógico, estou aqui super bem acompanhada da minha parceira Lilian. Olá, muito bom dia a vocês, famílias, professores e professoras e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública e olha que delícia receber esse convite incrível da professora Joyce. Obrigada. Sim, nós aqui sempre convidamos os professores para realizar uma troca de experiências, né? Nós trocamos experiência com vocês e nós trocamos experiências aqui porque cada professor tem o seu jeitinho, né, de conversar com o aluno, de chegar até o aluno, de passar o conteúdo, né, de uma forma mais leve, porque terceiro ano, né, tem às vezes uns conteúdos que são mais densos, mas a gente tenta sempre levar de forma mais leve. Eu não sei se vocês já repararam que esse é meu estilo, mas cada professor tem o seu, não é? Exatamente. Então, acho que essa galera está aí toda animada. Olha quanta gente dizendo bom dia, feliz sexta-feira, amo vocês, olha só que maravilha. Então, vamos mostrar qual é a habilidade, professora Joyce? Sim. Só, posso melhorar esse texto? Na verdade, não é uma pergunta. Posso melhorar esse texto? É uma afirmação. Disciplina Língua Portuguesa, terceiro ano. Professora Joyce Andrade e Lilian Barbosa. E o código da habilidade é EF35LP09. Empregar marcas de segmentação em função do projeto textual e das restrições impostas pelos gêneros. Título e subtítulo, paragrafação, inserção de elementos paratextuais, notas, box, figuras e outros elementos que podem compor, né, a característica do gênero que for tratado nesta aula. Exatamente, que eu acho que eles estão aí já super felizes porque eles têm mostrado, não é, professora Joyce, um apreço aí, como disseram ontem, uma aula super prazerosa em relação aos textos e aos gêneros textuais que temos trazidos nas aulas, não é mesmo? Sim, terceiro ano já está com um repertório bem amplo, eu tenho certeza. E aí, vocês, olha só, vamos para um questionamento, né? Para a nossa reflexão? Vamos sim. Você já percebeu que textos de diferentes gêneros trazem características e elementos que compõem sua estrutura e que a ausência deles pode fazer falta na apresentação e na leitura? Será que eles já perceberam isso? Olha só, como nós falamos, terceiro ano tem um repertório extenso já de conhecimento de gêneros textuais e aí eu convido vocês, lanço a pergunta a vocês. Nós estamos falando dessas características do gênero. Cada gênero tem suas características. Então, nós vamos falar o gênero e vocês vão colocar no chat uma característica marcante de cada gênero. Pode ser assim? Eu acho excelente sugestão, professora. Então, pode começar o desafio, professora. Então, olha lá, pessoal, vamos ver. Olha, com certeza estão dizendo que esses elementos são importantes, sim. Olha, a Beatriz está dizendo, Beatriz, a Isis aí, fala meu nome, então conta pra gente. Que elementos são esses e quais gêneros textuais você conhece? E já adianta aí, olha, determinado gênero precisa de determinada característica, tá bom? Estamos de olho aqui. Vamos ver, quem mais? Vamos lançar, ó, por exemplo, os contos. Contos. Qual a característica marcante do gênero conto, pessoal? Vamos esperar aí, o pessoal ainda dando bom dia. Eu tenho certeza que já estão separando o caderno, lápis, borracha, anotando a data de hoje, anotando a aula de língua portuguesa. Exatamente. Olha só, era uma vez. Disse que, olha, está escrito em era uma vez. O que mais? Olha, personagens que fazem coisas mágicas, isso mesmo, que, né, coisas aí mirabolantes. Olha, Lara, que você quer ser notada, então conta pra gente o que é que, de repente, o que mais esse gênero conto, ele traz, um conto de fadas, o que mais ele tem, esses contos todos aí? Príncipe, princesa, Príncipe, princesa, bruxas, olha lá,
Contos de fada tem felizes para sempre. A Emily colocou. Então, vocês Muito estão bem. ligadíssimos. Então, vamos para outro gênero, professora? Vamos. Pode lançar aí. Vou lançar. Eu quero saber, olha, poema e poesia. Será que você aí de casa sabe dizer quais são as características que precisam aparecer nestes gêneros? Vamos ver? Olha, pode ou não ter rima, isso mesmo. O que mais? Os versos. Os versos, Olha que legal. muito bem. Estrofes, olha que bonitinho. Lá o Lucas colocou versos e rimas que combinam. Isso muito mesmo. bem. E eu vou lançar mais uma, então. Vai lá. Vou falar do gênero receitas, que eles trabalham bastante, boa. que é um gênero instrucional. O que não pode faltar, uma característica do gênero receita? Vou olhar ali, vamos ver o que eles apontam, professor. Como fazer. Como fazer. Disse a Juliana, acho que instrução. Que mais? Isso. Modo de preparo, disse o Cauã. Vamos ver. Ingredientes. Ingredientes, disse a Rebeca, muito bem. Olha, a Juliana concordou lá, ingredientes e separado. Então tem duas partes, ou de repente pode ter três, se tiver um recheio, não é, professora Joyce? Então é um texto instrucional. Olha, muito bem. Então eu vou lançar mais um, professora Joyce. Sim. Então, pessoal, gênero tirinha, que olha, vocês adoraram ler aí as tirinhas e trabalhar cada uma delas aqui conosco. Tirinhas. E então, o que precisa ter? Imagens, já colocaram. Imagens, muito bem. Olha só, falas, humor, Legal. alguma crítica, muito bem. Balões, olha Balões, o que mais? Olha, eles falaram muito essa semana de texto não verbal e texto verbal, e é isso mesmo. Olha, tem um título, muito bem. Isso mesmo. Então, eles já perceberam que cada gênero tem sua característica marcante. Então, agora vamos para mais um questionamento. Vamos lá. Quais podem ser estas características e elementos se falamos, então, por exemplo, de um anúncio, professora Joyce? Um anúncio. Olha, eles estão dizendo que eles gostam de piada porque é engraçado e também é um gênero textual. É isso mesmo, piada. Olha, tem elementos que não são só características de um gênero só. Exato. Eles existem em todos os tipos de gênero. Tem vários elementos que são assim. Podem aparecer em gêneros diversos. Quais seriam esses elementos? É isso que a gente quer saber nesse questionamento. Exatamente. Olha, falaram ali que de anúncio tem essa parte não verbal, também tem imagem. Lembraram do anúncio que trabalhamos? Imagem já é uma característica que pode ter em diversos gêneros ou não. Exato. Vamos ver o título. O título é uma característica que tem em todos os gêneros. O que mais, pessoal? Diga, olha, de repente, se for um anúncio, estão dizendo ali, logomarca, empresa. Legal, Marcos muito colocou bem, parabéns. É isso mesmo. Que mais, pessoal? Olha a fonte em qualquer texto, a Ana Clara disse, muito bem. Onde foi publicada, a Vitória apontou que isso também pode aparecer em diversos gêneros textuais. Olha, também colocaram aí parágrafo. Parágrafo, em qualquer texto aparece o parágrafo, Exatamente. Né? A não ser que seja um poema, né, professora? Que aí a estrutura é diferente. Exatamente. Ele tem parágrafo em todos os versos, não é mesmo? Vamos ver. O que mais, pessoal? Pontuação, disse a Isabelle. O autor, disse a Gabriele. Muito bem. Então, vamos ver aqui tudo que vocês falaram. Olha, pode ser o título, subtítulo, paragrafação, notas, box e a figura que representa a imagem, né? Fotos. Então, esses elementos assim aparecem em vários gêneros, né, professora? Exatamente. Mas tem um gênero específico aí, já vou deixar vocês pensando que esses elementos não podem faltar. Olha, nem vou te contar que algumas crianças já apontaram esse gênero, mas nós nem falamos sobre ele para dar aquele suspense, não é mesmo? Então, o desafio, a atividade da aula de hoje vai ser assim. Nós vamos colocar o texto na tela e vocês vão ficar visualizando o texto para poder verificar todos os elementos que possa estar faltando e, inclusive, através disso, vocês refletirem qual é o gênero, porque vocês, sabendo qual é o gênero, vocês vão saber qual os elementos que estão faltando.
e aí vai ficar na tela cheia, uns minutinhos, uns segundinhos aí. Nós vamos ficar de olho no chat, no que vocês vão estar conversando conosco, e aí a gente já retoma a atividade. Então, vamos passar aí. Esse é o texto. O que está faltando? Olha só. A Ana Paula tinha colocado que está bem ansiosa para fazer a leitura. Sim, o texto está na tela, vocês prestem atenção, olha só, porque assim, a gente conversou bastante nessas últimas aulas, né, professora, como só a leitura visual, não ler, interpretar o texto assim, isso fica num segundo plano, você já consegue identificar através dos elementos que tem o tipo de gênero que é. Então, nesse momento, é isso mesmo que a gente quer. Que a gente já veio diversas aulas conversando isso com vocês. E esse texto, ele está bem cru, né, professora? Olha, tem o Michael colocou lá que ele identificou que faltam parágrafos. Falaram também do título em destaque, eu acho que foi a Lara. A Isabela também Luciana. colocou, a Ana Clara também está colocando, que o título não Olha, está em Isa. destaque. Muito bem. Vamos ver o que mais. Pontuação tem, pessoal. Ó, observem bem, hein? Isso, vamos ver o que mais. Olha, estão dizendo que falta aí a data de publicação. Data não- de publicação, será que Olha. vem em todos os gêneros? É característico de um gênero de um gênero específico. específico. Olha, apontaram que faltaria ali imagem. Muito bem. A fonte. Olha, já identificaram ali a Ana Clara novamente, a Isabelle, Rafael, já foram apontando aí o gênero textual que está aqui. A Tainá está com uma dúvida, se é um texto informativo. Agora sim, então vocês já podem ir colocando aí que gênero que vocês acham que podem ser. Já passou uns segundinhos aí na tela. Diante de todas essas características, esses elementos que vocês já viram que está faltando, olha só, já apareceu aí, hein? Estão faltando muitos elementos. Olha, a Mariana, a Yasmin, a Alice, a Clarice está dizendo que é uma notícia. Olha só, então, mesmo faltando esses elementos, vocês já foram capazes, né, de realizar a leitura e verificar que esse texto, comparando características de outros, por exemplo, aqui não tem bruxa, personagens imaginários, não tem modo de preparo, tudo. Então, vocês estão julgando, pelo que vocês leram, que é uma notícia. E realmente, né, professora? Exatamente. É uma notícia, mas para caracterizar uma notícia está faltando bastante coisa, como eles colocaram, Exato. né, Faltam algumas coisas aí. E eu acho que justamente esse é um dos desafios da aula de hoje. Para que você em casa aponte para a gente o que é que está faltando, quais elementos são essenciais e fundamentais e você não notou aqui, não é? Nessa forma de apresentação do texto. Muito bom, hein? Então, a aula de hoje é sobre o gênero notícia e nós vamos trabalhar as características desse gênero, o que falta, assim, nesse texto, que é importante numa notícia e iria ficar muito mais fácil para compreensão, a leitura, como nós falamos, esses elementos auxiliam na leitura e compreensão, então quando eles faltam, fica faltando alguma coisa, né, professora? Exatamente. Então, vamos para aquela parte onde eles terão esse desafio, dizer o que é que podemos melhorar, o que deveria, de repente, então, aparecer aí nesse texto. Olha lá. Eu já vou escrever um que eles colocaram bastante, que foi o parágrafo, né, professora? Eles falaram. Qualquer texto, seja de qualquer gênero, se faltar parágrafo, dificulta muito a leitura e compreensão, não é? Exatamente. Então coloque aí. Parágrafo. Olha, a Vitória, a Heloísa, a Ana Clara e acho que a Natália colocaram uma coisa bem importante. Destacar o título, a manchete. Muito bem. Olha, parabéns, hein, meninas? E meninos que estão aí participando. Então, eu vou colocar também Davi aqui. também disse isso. Muito bom, Davi. Destacar o título. Isso. Destacar. Eu acho que coloca como uma manchete, né? Destacar. Pode ser também o título.
Mas aí eu vou colocar aqui Na frente? manchete, que a manchete marca bastante o gênero notícia, né, professora? Exatamente. O que mais, pessoal? Quem aponta aí? Olha, eles falaram de parágrafos. Olha, Ó, data Fernanda. de publicação, que Exatamente, data de publicação. E a Fernanda apontou uma outra também, hein? Fiquei de olho ali. Que falta, de repente, uma imagem, uma ilustração, uma fotografia. Muito bom. Então, coloca aí, data de publicação. Data de publicação. Olha que maravilha, hein? Opa. Espera aí, pessoal, que voltou ali. Que mais? Podem ir apontando que eu estou de olho. Isso. E até lanço mais uma coisa. Se de repente, Opa, se Lousa falta tá aí indo então, sozinha. se falta de repente a imagem, Volta aí como pra vocês mim, colocaram, a fotografia, o que eu preciso ou o que é muito bom aparecer, se eu tenho de repente uma imagem ou uma fotografia, quem aponta pra gente? Deixa eu ver. Olha. Estão dizendo, deixa eu ver, eu quero ler a palavra bem específica, hein? O que... Ai, muito bem, olha os professores aí. A professora Helena, eu acho, ou Evelyn, não, passou muito rapidinho. Ela disse que se tem a imagem, falta a legenda. Lógico, Muito bem. Então vamos colocar. Legenda. Exato. Olha só, então são vários elementos da Sim. notícia, né, que tornam ela bem mais caracterizada, tornam o Olha. texto mais gostoso de ler, a compreensão também, né, professora? A Bruna e o Bruno colocaram que ainda falta o autor. Quem foi que escreveu aí a notícia? Sim, a Então, autora, a fonte, né? e isso pode aparecer muitas vezes ali direto ou vir no final da notícia. Então, legal, vocês façam aí os registros, porque vários elementos aqui são característicos da notícia, né, que é o gênero que escolhemos para essa aula. E agora seria interessante, né, professora, realizar a leitura dessa notícia com todos esses elementos para você ter uma maior compreensão, porque esses elementos complementam a leitura e trazem uma maior compreensão global do texto. Exatamente. Então, vamos fazer a leitura de como esse texto foi publicado. Olha só, bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Olha só, esse primeiro elemento em destaque, com uma cor diferente, em negrito. Então, como vocês falaram, é a manchete, é o título da notícia que vocês já falaram. Então, já podemos reconhecer o primeiro elemento. E aí, em seguida, vem as imagens, olha só, o ursinho e uma montanha-russa, que tem tudo a ver com a manchete. E, lógico, ainda vem uma legenda falando que essa imagem é meramente ilustrativa, para vocês terem uma noção do que seria essa maluquice, né? Bichinhos de pelúcia dando volta em montanha-russa. Mas agora sim, é o momento de nós lermos a notícia para entender o porquê dessa maluquice, não é mesmo, professora? Exatamente. Em seguida vem a fonte, que é o Jornal Joca, a edição 152, e essa é uma edição do finalzinho de junho, início de julho de 2020, super recente. Exatamente. Então vamos para a leitura? Olhem lá. Para que não tenha problemas de manutenção, a montanha-russa do Parque Temático Belmont Park, em San Diego, nos Estados Unidos, precisa ser ativada todos os dias. Como o lugar fechou em março por causa da pandemia do novo coronavírus, os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas vazio. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. Olhem só. Olha só, então eu vou até anotar aqui, ó, fazer a setinha, que aqui é o título. Eles gostaram da notícia, hein? Tem gente dando risada, já pensaram aí?
bichinhos de pelúcia dando Imagem. volta Aqui na montanha-russa. a legenda. O Arthur achou divertidíssimo. Aqui está a fonte e a data, né? Exato, olha lá os elementos que vocês apontaram. Então é uma forma até de rever aí o que vocês de fato disseram e que é verdade. Ó, a Ashley tá querendo ali ser notada. Então, Ashley, coloca, por favor, aí o que mais que você percebe. Outra o coisa Bruno que achou incrível. Eles levantaram também, eu fiz questão de destacar, o parágrafo, né, professora? Exatamente. E o parágrafo dá maior compreensão a qualquer texto de qualquer gênero. E visualmente fica incrível. Sim. Ó, eles disseram, tem mais um parágrafo. Isso mesmo, tem mais um parágrafo, Carol. Então, acho que deu para eles visualizarem. Olha só, como o título, a imagem, fica muito mais bonito o texto apresentado Muito. dessa forma, né? Exatamente. Com todos os elementos que completam ele para maior compreensão, né? Até mesmo vontade de ler, né? Você vê um ursinho de pelúcia com uma montanha-russa do lado e você fala, nossa, do que será que se trata essa notícia? Então, vamos continuar a ler. Vamos lá. As pelúcias, antes prêmios para jogos do parque, têm dado cerca de 12 voltas na montanha-russa todos os dias. Para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes, colocam cintos de segurança e são presas por barras, além de possibilitar que a atração de 95 anos continue funcionando. A iniciativa busca fazer as pessoas que passam perto do parque sorrir. Certamente eu daria muitas risadas, não é mesmo? Vendo ali bichinhos de pelúcias. E você, professora Joyce? É uma situação bem inusitada. Já pensou passar perto de um parque de diversão nesse momento de pandemia e ver o parque funcionando e os passageiros são bichinhos de pelúcia? Olha só, eles estão rindo, a verdade. Ashley está achando engraçado, divertido. Rafael adorou a notícia. Muitos ali no kkk, nas boas risadas. A Manuela apontou que foi uma excelente ideia para não deixar o brinquedo lá sem o funcionamento adequado. Muito Isso mesmo. bom. Então vocês compreenderam o motivo, né, deles fazerem os bichinhos ficarem dando 12 voltas na montanha-russa. É justamente igual vocês estão colocando, o equipamento, não ficar parado, a manutenção. Olha só, eles entenderam o texto, A hein? Caroline, a Manuela, a Jéssica disseram que adoraram esse texto e essa escolha, professora Joyce. Isso, muito legal. Quem não gosta de bichinhos de pelúcia, né? E esses bichinhos estão tendo uma pandemia bem radical, não é mesmo? Com certeza, super radical. Olha só, 12 voltas eu não aguentaria, eu também não. Uma só já é o meu limite. Exatamente. Olha Mas só. muito bom para, de fato, aí manter o equipamento funcionando. É algo essencial. E vocês prestaram atenção? Esse parque de diversão não é aqui no Brasil, né, pessoal? Ah, será que eles... Aonde é esse parque? Perguntaram vamos aí. voltar aqui? Olha, tá no parágrafo anterior. Deixa eu colocar em destaque. Olha só, o nome do parque fica em San Diego, nos Estados Unidos. Olha só. A Bianca disse que lembrava, nos Estados Unidos. Muito bem, Bianca, que bom. Como o texto traz tudo, né? O lead, que é o primeiro parágrafo, aí já traz todas as notícias. E isso está acontecendo devido à pandemia, né? Que os parques estão fechados. Olha só, eles ainda continuam rindo dessa Rindo história. e adorando a história. Isso mesmo. Olha, e disseram, amando aí a escolha, muito boa escolha. E, claro, vamos para aquele momento que é a síntese e o fechamento da proposta da aula de hoje, certo, professora Joyce? Certo. A aula de hoje foi muito gostosa, vocês conseguiram ver todas as características do gênero que faltava, né? Então, vamos para a síntese e retomada. Realizamos a leitura de uma notícia e percebemos a importância da estrutura do gênero, os elementos paratextuais e que eles foram apontando lindamente durante o questionamento e a observação, né, professora Joyce? Isso, eu tenho certeza que eles fizeram um registro dessa aula, pois
registrar as características de cada gênero é muito importante. Realizar leituras de notícias também para vocês verem essas características que nós anotamos nessa aula. Então, compartilhe os seus registros, né? Fica aqui o formulário do feedback da aula de hoje, que foi uma aula preparada, como sempre, com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e foi ótimo estar aqui nessa sexta-feira com vocês. Com certeza, e os professores ali agradecendo os estudantes que amaram a aula e foi um prazer enorme estar aqui novamente. Sim, excelente final de semana, terceiro ano. Ó, beijo, tchau, pessoal. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Sexta-feira, dia de matar a saudade de vocês. Sexta-feira, dia da nossa aula de ciências. É sempre muita alegria estar aqui pertinho de vocês, matar a saudade de vocês. E comigo aqui é a professora Kelly. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do terceiro ano. Como é bom. Chegou o nosso momento para essa aula de ciências e realmente a gente mata a saudade. Muito obrigada pela colaboração e carinho de todos vocês. E a gente quer deixar aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigada a todos os colegas professores e professores que têm nos acompanhado aí nessa jornada e feito desse caminho algo mais leve, mais gostoso, mais prazeroso. Então é sempre importante que a gente tenha aí a companhia de vocês e a parceria de vocês. E aos responsáveis que nos acompanham, o nosso sempre muito obrigada. Professora Viviane, boa aula de ciências. Obrigada, professora Kelly. Você tem razão. Neste momento, a parceria com os professores estão, assim, é essencial para este momento. A gente sabe o trabalho, a dedicação de todo mundo neste momento. Então, assim, as aulas aqui só fazem sentido porque a gente sente que o carinho de vocês aí e todo o respeito e o carinho com a nossa aula aqui. Muito obrigada a vocês, professores. Vamos lá para a habilidade do dia? Identificar como os ciclos diários e os corpos celestes são representados em diferentes culturas, valorizando a construção do conhecimento científico ao longo da história humana. Terceiro ano, na semana passada, lembra que a professora Viviane falou que a nossa aula ia continuar hoje? A turminha que estava junto com a professora semana passada, lembra que a professora começou a aula falando sobre as constelações, que assim como a gente olha as nuvens e fica lá imaginando, né, figuras, objetos, animais, era possível também fazer isso com as estrelas. Na aula passada nós vimos que a relação dos povos, né, nativos brasileiros com os corpos celestes eram muito próximas. Lembra da pororoca? Quando a água do rio encontra com as águas do mar, que faz aquele barulho? Mas que para os índios esse fenômeno tinha uma importância, né, uma narrativa, uma história que falava sobre uma índia que se apaixonou. Vocês lembram disso? Deu para dar uma resgatada aí? Hoje nós vamos continuar falando dessa relação que os diferentes povos têm com os corpos celestes. E ó, vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar encantados com as descobertas que a gente vai fazer hoje. Porque quando eu estava preparando essa aula, eu também aprendi muito. Por isso que eu falo, professora Kelly, estar aqui no Centro de Mídia é um aprendizado para eles, para nós, para todos os envolvidos nesse processo. O tempo todo, professora Viviane, a gente está aprendendo junto com vocês. Então, todos nós estamos numa grande rede de muita aprendizagem. Então, vamos lá, começar a usar esse chat, colocar essa turminha para trabalhar, professora? Sim, professora. Então, vamos lá. Turminha, imagine que alguém chega em você agora e pergunta: o que é uma constelação? Terceiro ano, o que vocês responderiam? Vamos lá. E agora? Ah, vocês já estão aí habituados a participar pelo chat, escrever, interagir. O que é uma constelação? Se alguém perguntasse para vocês, o que vocês diriam? O que é uma constelação? Otávio Felipe disse que é juntar estrelas. Juntar estrelas! Legal, Otávio. Gostei, gostei. O que mais? Vamos lá.
A Lavínia disse um conjunto de estrelas, professora. Uau, arrasou, Lavínia. Muito bem. Vamos ver mais o que mais aparece. informações. Olha lá, vamos lá. O Tominha. Natan disse que são várias estrelas. Várias estrelas. Uau, isso mesmo, turminha. Mais alguma contribuição, professora Professora, Kelly? eles estão sempre agora, juntar estrelas, várias estrelas, um conjunto de estrelas. Isso, amores da vida da professora Viviane e da professora Kelly. Isto mesmo. As constelações são imagens que a gente observa no céu, né? E a gente vai, né, que nem vocês falaram, pontinhos que a gente liga, lógico, os pontinhos são imaginários. Mas a importância das constelações é isso mesmo. São as imagens observadas que se formam com as estrelas. E por incrível que pareça, essas imagens têm uma importância. Vocês não têm noção de como essas imagens interferem na vida. Não só, né, dos indígenas, né, brasileiros, mas como de muitos povos. Então, as constelações interferiram na vida dos chineses, dos gregos. Existe uma relação muito próxima com essas constelações, com tudo que acontece aqui na Terra. Já pensou? Você olha para a constelação, vê uma imagem e esta imagem determina os seus afazeres aqui na Terra? E esta relação, essas interpretações, não é igual para todo o povo, tá? Cada lugar, dependendo de onde você esteja, da sua cultura, da sua história, você vai olhar para aquela constelação e vai dar suas interpretações. Na aula de hoje, nós vamos olhar para as constelações indígenas. Nós vamos ver um pouquinho sobre a relação dos nativos brasileiros, né, dos indígenas, com essas constelações. Vou mostrar para vocês, ver se vocês conhecem. Olha que legal essas imagens aí. Olha que linda essas imagens. Prestem bastante atenção aí. Essas são as quatro das principais constelações indígenas. Olha, estão mostrando aí para vocês. São constelações indígenas. Estas constelações, meus amores, elas são muito importantes para os nativos brasileiros. Elas determinam muitas coisas que acontecem aqui na Terra. Olha que lindas. Ah, olha lá, a Ângela diz que parecem animais. Ângela, a sua observação é muito pertinente, meu amor. Os indígenas, né, eles vivem na floresta. Então, as relações que eles têm é com a natureza. Então, você tem razão, parecem animais. Turminha, essas constelações indígenas, por incrível que pareça, elas interferem diretamente nos afazeres deles aqui na Terra. Então, essa relação céu-terra é muito próxima. Eu vou apresentar para vocês cada uma dessas constelações e vou contar um pouquinho para vocês, quando elas aparecem no céu, o que elas interferem aqui na vida dos indígenas. Tá bom? Eu acredito que vocês vão gostar. Pela participação no chat, eles já estão gostando, né, professora? Eles gostam muito desse tema, professora, dessa coisa de constelação, de estrela, de observar os astros. Eles viajam junto com a gente. E eu convido vocês agora a se aproximar mais um pouquinho dessas constelações. Lembrando que é importante deixar bem claro que as constelações, as interpretações delas, são diferentes entre os povos. Hoje nós vamos olhar para o que elas representam para os nativos brasileiros, tá bom? Para os indígenas. Vamos lá? A primeira que tem aí, olha aí, constelação da Anta do Norte. Olha essa daí. Constelação da Anta do Norte. Gostaram? Conseguem perceber a anta? Olha que imagem, obrigada equipe, olha que imagem maravilhosa. Esta constelação chama Constelação da Anta do Norte. Quando esta constelação aparece no céu, lembra que eu falei que ela interfere na vida dos nativos brasileiros aqui? Quando ela aparece no céu, os indígenas já sabem, é primavera. Olha, lembra lá das aulas anteriores que essa relação de observar o céu traz muitas informações? Os indígenas relacionaram essas constelações a vários acontecimentos aqui.
E dos acontecimentos que eles associam são as estações do ano. Então, esta constelação que está aí, quando ela aparece no céu, os indígenas já sabem. Opa, primavera chegando. Agora eu quero que vocês venham aqui comigo. Ó. O Brasil é grande, isso a gente já sabe. E nós temos os indígenas do norte e os indígenas do sul. Eles olham para esta constelação e eles fazem interpretações diferentes. Por exemplo, quando os indígenas do sul, lembrando que o Brasil é grande, tem povos nativos em todas as regiões, então, quando aparece no céu esta imagem, para os nativos do norte, né, para os indígenas do norte, ela indica que a seca está acabando e a chuva está chegando. Olha, então eles olham lá para o céu, olham esta constelação, eles já sabem, a chuva está chegando. Já para o pessoal, né, para os indígenas lá do sul, olha lá, quando ela aparece no céu, está indicando que o frio está indo embora e o calor está chegando. Olha que legal, vocês viram? Tem os povos nativos do norte que quando ela aparece no céu, opa, está chegando chuva. Quando para os indígenas do sul, opa, calor. Estão observando? E isso interfere. Como assim, professora Viviane? Essas estrelas, só para vocês terem uma ideia, essas constelações, interferem até no momento que a Índia vai escolher para ser mãe, para o período de gestação dela. Por quê? Como eles moram na floresta, se ela escolhe um período do ano que faz muito frio, o bebê não resiste. Então, há um índice muito grande de bebês, nesse período, não resistirem ao frio. Por isso, elas se atentam também a essas constelações. Lembra que eu falei? As constelações vão ditando os acontecimentos deles aqui? Estão acompanhando, professora? Estão gostando? Sim, professora, como está o chat? Aí uns já deram sugestão que pode ser um outro animal, mas a gente está falando da constelação da Anta Maior. Isso. E aí eles gostam muito dessas questões de estrela, dos céus, e eles estão participando. E eu concordo com eles quando eles falam que pode ter outro nome. E tem mesmo, meus amores. Nós estamos falando das constelações do ponto de vista dos nativos brasileiros, dos indígenas. Lógico que esta constelação, para outros povos, pode ter outros desenhos e outros significados, beleza? Lembra que a professora falou que, dependendo da história daquele povo, ele vai olhar para aquela imagem e vai dar os seus significados e interpretações? Vocês estão corretíssimos quando falam que poderia ser outra imagem, tá bom? Vamos avançar para a próxima. Olha essa constelação. Esta constelação é uma das constelações mais importantes. Esta constelação é uma das constelações mais importantes para os nativos brasileiros. Ela chama Constelação do Homem Velho. Vocês conseguem ver esse homem velho aí? Olha lá. Vocês conseguem? Constelação do Homem Velho. Esta constelação, quando ela aparece no céu, opa, o pessoal já sabe, é verão. Lembra que eu falei que as estações do ano estavam relacionadas com as constelações? Quando eles olham para essa imagem e essa imagem aparece no céu, os indígenas do sul falam verão. E os indígenas do norte, lembra que a professora falou que tem índios, os povos indígenas no norte e no sul do Brasil? Para eles já é chuva. Então, a mesma imagem com dois significados. Quando esta imagem aparece no céu, para os indígenas do sul, opa, o verão chegou, dezembrão, verão. Para o sul, opa, é a chuva que está vindo. Do norte, é a chuva que está vindo. Esta constelação, gente, observem aqui, vou até mudar a cor. Aqui, ó, esta constelação, ela tem uma história, uma narrativa indígena. Eu vou contar um pouquinho para você como esta constelação surgiu no céu a partir da concepção dos indígenas. Então, um cacique
casou com uma índia muito nova, novinha, bonitinha, ele casou. E aí essa índia acabou se apaixonando pelo irmão mais novo do cacique. Essa é a história sobre essa constelação, é uma narrativa indígena, tá bom? E aí, turminha, a índia novinha, ela queria ficar com o irmão do esposo, do cacique. E para isso ela tentou matá-lo. E ao tentar matá-lo, ela acabou cortando a perna dele. Olha aqui. Por isso que essa imagem vai aqui, ó, um homem velho, tá faltando aqui, ó, com a perninha dele. E aí os deuses ficaram muito compadecidos com a atitude dessa jovem índia em tentar tirar a vida do cacique e acabou tirando-lhe a perna. Os deuses, muito compadecidos, o transformou numa constelação. E quando essa constelação está no céu, quando os indígenas olham para o céu e veem essa constelação, os indígenas do norte, eles já sabem que a chuva está chegando. E os indígenas do sul indicam que é o verão, é a estação do verão que está chegando. E aí eles podem já planejar o plantio e a colheita deles aqui na terra. O período de pesca, lembra dessas relações? Olha quantas relações entre o céu e a terra. Estão gostando? Sabiam disso? Já tinham informações sobre outras constelações? Como vocês estão, professora Kelly? Estão gostando bastante, professora. Eles ficam bem felizes, assim, quando a gente está falando do céu, das estrelas, dessas narrativas indígenas que são muito importantes para a cultura do nosso povo, né? Eles vão dando alguns detalhes, explicando como as coisas acontecem, o surgimento de algumas coisas. Isso, estão falando que parece um menino, né? Isso. Então, assim, gente, é importante, porque vocês precisam entender que essas constelações é do ponto de vista dos nativos brasileiros. Lembrando que cada povo vai olhar para essa constelação e vai dar ali suas diferentes interpretações. E essas interpretações estão bem ligadas com a história daquele povo. Sim. Hoje nós estamos olhando para as constelações indígenas, tá bom? Podemos continuar? Sim, professora. Podemos. Próxima constelação, constelação do Cervo. Como vocês mesmos falaram, são todas, lembram, animais. Essa relação dos índios com a natureza. Estão acompanhando, turminha? Sim, professora. Cervo, agora é do Cervo. Essa constelação do Cervo, quando ela aparece no céu, ela indica que chegou o outono. Olha, aparece um cervo, muito bom. Quando ela chega, os indígenas olham para o céu e veem essa constelação, eles já sabem que é a estação do ano que a gente conhece como outono. Tudo bem? Lembra que a professora falou que existem povos nativos, existem indígenas no norte do Brasil e no sul do Brasil? Quando eles olham para esta constelação, é fato. Opa, chegou o outono. Só que quando os indígenas do norte olham para ela, eles já sabem, opa, a seca está chegando aí. É um período de seca, nós vamos ter aí um grande período sem água, sem chuva. Já o pessoal do sul já sabe, opa, o calor está chegando. Viu a diferença? No mesmo país, dois grupos de indígenas, os indígenas do norte e os indígenas do sul, eles olham para esta constelação e eles percebem que mudam. Né? No norte, quando aparece essa daí, o pessoal já sabe, seca, um longo período sem chuva. O do sul, né, a galerinha lá do sul já sabe. Os indígenas do sul já sabem. Apareceu no céu esta constelação, é calor que está chegando. Estão acompanhando, turminha? Sim, professora. E o Arthur disse que legal, ele está fazendo uma relação com as estações do ano, conforme a sua fala. Isso mesmo, Arthur. Isso mesmo, Arthur. Então, os indígenas relacionaram. Lembra que a professora falou que a presença delas lá no céu
eles determinavam os afazeres deles aqui na Terra, e estava assim, muito ligado às estações do ano. Então, cada uma dessas constelações que aparecia no céu era o início de uma nova estação. Combinado? Estão gostando? Eu estou amando participar dessa aula com vocês e ter aprendido tanta coisa, né, sobre os nossos indígenas. Vamos continuar? Olha esta aqui, constelação da Ema. Tem um grupo de indígenas conhecido como Tupinambás que falam que o desejo dela é comer esses 2 ovinhos aqui, ó, que eles chamam de ovinhos. Quando ela... Isso parece um pato, Vinícius, isso mesmo, legal. Lembra que a gente está falando dos povos nativos, então essa relação com os animais, com a natureza é muito próxima. Por isso que eles olharam para as estrelas e, na imaginação deles, as constelações deram origem a esses animais. Quando esta constelação, turminha, aparece no céu, eles já sabem. Quando essas imagens lá, já sabem. Opa, o inverno está chegando. Tá vendo? O inverno está chegando. E quando os indígenas, os tupinambás, olham para o céu e veem esta Ema lá, eles têm a sensação que ela está sempre querendo... Isso, ó, sempre querendo devorar esses ovinhos aqui, que estão à frente. Então, ela apareceu, turminha, apareceu essa constelação no céu, eles já sabem. O inverno está chegando. Já falamos do inverno, verão, do verão, do outono, da primavera, e agora essa daí. Constelação da Ema. Apareceu no céu, já sabemos, o inverno chegou. Estão conseguindo estabelecer essa relação? Vocês já tinham parado para pensar o quanto é importante essa relação dos nativos brasileiros com os corpos celestes? Lembra dos corpos celestes? Tudo que tem lá no espaço? Olha a relação que eles fazem com essas estrelas, com essas imagens. Podemos continuar? Lembrando, o nosso país é grande, então tem os nativos do norte e tem os nativos, né, os indígenas do sul. Eles olham a mesma constelação, sabem que o inverno está chegando, né? Mas eles, assim, mesmo dentro do mesmo país, têm interpretações diferentes. Por exemplo, quando eles olham para essa imagem aí, o pessoal do sul, opa, o inverno chegou. E aí, lembra que a professora Viviane falou que até muitas índias, né, elas observam as constelações para ver se elas vão, né, o período de nascimento do filho? Porque, por eles morarem em floresta, o inverno não é um período, uma estação adequada para elas, né, darem à luz a um bebê, porque muitos deles não resistem. Então, elas procuram não dar à luz ao bebê, lógico, elas se programam, no período quando essa constelação está no céu. Já para os indígenas do norte, quando esta imagem, quando esta constelação aparece no céu, opa, eles já ficam espertos. Não vai ter chuva, vai ser um longo, né, vai ser um período de seca. E nesse período de seca, eles organizam o que eles vão fazer aqui. Não tem como plantar. Lembra que a professora falou que eles precisam de todas essas informações dos corpos celestes para determinar o que eles vão fazer aqui? Quando a constelação da Ema está no céu, então o pessoal do norte, os indígenas do norte, eles já sabem que não é um bom período para plantar, porque a gente precisa de um solo mais úmido, precisamos da frequência de chuva. Então, eles já sabem que não vai ser possível plantar. Estão conseguindo estabelecer essa relação? Estão gostando? Gostaram? Agora, vocês acham, né, deixando bem claro, essas são as constelações indígenas. Outros povos têm outras constelações, outras interpretações. Lembram? Eu tinha deixado para vocês na aula passada, né, professora? Sim, professora. Kelly? Um desafio de tentar olhar para as constelações e buscar imagem. Vocês conseguiram?
Eu não consegui. A região que eu moro, eu não sei se o período está seco, eu raramente vi 1 ou 2 estrelas, eu não consegui fazer essas imagens. E você, de onde você mora, você conseguiu olhar, criar uma constelação, observar algumas imagens? Vamos lá. Eu não consegui. Você conseguiu, professora? Não muitas. Não muitas e também. alguns deles também colocaram, professora, durante aí a sua explicação, que foi muito difícil devido à poluição. A gente não consegue, às vezes, ver todas, né, as constelações. É um privilégio dos nativos, né? Dos nativos brasileiros, até conseguir ver essas imagens. Turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido. Professores, façam a avaliação da nossa aula. É muito importante, porque assim a gente vai conseguindo trazer e melhorar cada vez mais as aulas planejadas aqui para o Centro de Mídias, tá bom? Professora Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço sempre, que vocês tenham aí um lindo final de semana, bem estrelado e observando as constelações. E a gente sempre agradece a participação de todos e o carinho de vocês. Professores, aproveita o sábado e domingo para descansar, porque a gente sabe que a gente está trabalhando muito. Fiquem bem e um lindo final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau, turminha. Próxima. E até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, e hoje vamos mais uma vez aprender brincando com um jogo aí que nós trouxemos muito bacana. E olha, eu não estou sozinha aqui, a Pro Lili está comigo. Bem-vinda, Pro. Muito obrigada, muito bom dia novamente às famílias, professores, professoras e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Lilian, professora da Rede Pública e olha, que alegria estar novamente com vocês e recebendo esse convite maravilhoso. Obrigada, professora Genô. Eu que agradeço a sua presença, Pro. E olha, hoje a nossa habilidade vai falar um pouquinho aí sobre figuras congruentes, que nós já aprendemos aqui. Quais são elas, não é mesmo? Exatamente. E hoje nós vamos então aprofundar aí um pouquinho esta habilidade. Na tela, por favor, oráculo. O título da nossa aula de hoje, Jogo das Congruências. A nossa habilidade é F03, MA16, diz respeito a reconhecer figuras congruentes usando sobreposição e desenho em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. Isso mesmo. E hoje, sendo que nós vamos ficar aí com a primeira parte da habilidade, reconhecer figuras congruentes, usando a sobreposição, não é mesmo? Exatamente. Mas antes disso, eu acho que vale retomarmos então, se eles recordam, não é, Progenô? Sim. O que são figuras congruentes? Será que eles recordam aí? Eu acredito que sim. Terceiro ano é uma turminha fera. Eles são maravilhosos. Quem pode nos dizer o que são figuras congruentes? Ó, a Genor, Jéssica, digam aí, querem ser notados. Olha lá, a Iris disse que lembra que são figuras que elas vão ter aí lados iguais. E o que mais? Será que só o número de lados é suficiente para se tornar congruente, Progenô? Então quer dizer que um quadrado e um retângulo, por exemplo, seriam figuras congruentes E então? entre si? Olha aí a pergunta para vocês. Um quadrado e um retângulo, eles seriam congruentes? Vamos ver. Olha, a Tainá, que quer aí um beijo. Não, não seriam, muito bem. Porque Isso precisa mesmo. também ter o quê? O mesmo tamanho, exatamente. A mesma forma, A mesma medida. o mesmo número de lados. Exato. A cor pode ser diferente, não é A mesmo? cor pode. Então, número de ângulos tem que ser ali o mesmo. E o tamanho de cada um deles, não é mesmo, Sim, Progenô? então se forem figuras diferentes, elas não terão aí o mesmo tamanho. Então, vamos para aquela primeira tela para Vamos lá. retomarmos aí, então, as discussões. Olha lá. Próxima. Ah, Muito bem, então vamos ver se eles compreenderam de fato o que são aí
figuras congruentes? Exato. Olha lá. Você compreendeu o que são figuras congruentes? Vimos que no Tangram temos figuras congruentes. Elas podem divergir na cor, serem de cores diferentes, mas elas são equivalentes na forma e no tamanho. Olha só que interessante, não é mesmo? E nós estamos vendo aí algo que nós já brincamos, que nós já descobrimos, já trabalhamos aqui muitas vezes, que é o Tangram. Esse quebra-cabeça chinês maravilhoso, Exatamente. não é mesmo? Então já fica a primeira pergunta. Nós vemos ali que temos 4 figuras planas que estão com um X. Será que eles recordam aí o nome dessas figuras e sabem dizer qual de fato aí são os pares? Se os 4 são congruentes? E então, ó, o pessoal ali de Campinas dizendo que maravilha! Eles estão ali super presentes, atentos e que lembram, ó, a Iris colocou que são triângulos. Muito bom. Mas, Clarice, você também que está dizendo pra gente que são triângulos, você sabe nos dizer se os 4 triângulos são congruentes? E então? Olha lá, será que os 4 são? Não, olha, a Alice está amando essa aula. Muito bom. Muito bem. Será que os 4 são congruentes, Aí eles então? estão colocando as cores, professora. Olha, muito roxo bem. com amarelo. Esses são congruentes. Exatamente. E qual a outra congruência que nós encontramos aqui nestes triângulos? Vamos ver. O vermelho com o verde, não é? Quem falou ali, o Pedro? É, foi o Pedro. Exatamente. E a Isabela também. Isso. Porque, olha, alguém passou muito rapidinho, alguém colocou ali que é justamente porque estes pares, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo número de lados. Olhem só, o amarelo e o roxo, eles têm o mesmo tamanho, eles só estão aonde? Em posições diferentes, não é? Exatamente. E o verde e o vermelho, Progenô? Também, eles estão em posições diferentes, mas eles também têm o mesmo número de ângulos, o mesmo número de lados e o mesmo tamanho. Por isso são congruentes. E o mesmo formato, inclusive, Exato. porque poderiam, não é, ter 3 lados aí e ser diferente, como você colocou, do quadrado e do retângulo. Exato. Muito bem. Então, acho que essa galera maravilhosa do 3º ano já conseguiu retomar aí o que são figuras congruentes, certo, Progenô? Sim, mas vamos rapidinho ali fazer um teste rápido. Assim, você olha e vai dizer, é congruente ou não congruente? Que tal? Vamos lá? Maravilha, aquele Eu acho que desafio. Isso, aquele desafio assim bem rapidinho. Vamos lá então para o próximo? Vamos sim. Olha será que só. eles recordam? Todas essas figuras aí têm a mesma cor. Elas têm o mesmo formato, não é? Uhum. O que mais podemos dizer? Tem o mesmo número de ângulos. O mesmo número de lados. Sim. Mas elas estão como? Olha, a Anne Caroline está dizendo que elas têm tamanhos diferentes. Olha, isso já Muito desclassifica. E olha, a Promárcia está adorando essa interatividade e a participação. E nós também, viu, Promárcia? Muito bom. Olha, a posição delas está diferente. Só que todas têm, eles colocaram ali 5 lados. Muito bem. Todas têm 5 lados, certo, Progenô? Exatamente. E olha só, a posição, de fato, elas estão em posições diferentes, não é? Mas isso não as desclassifica como congruentes. Elas poderiam estar em posições diferentes e serem congruentes. Contudo, elas não são, justamente como vocês colocaram, por conta do tamanho, não é? Elas estão ali em tamanhos diferentes, são de medidas diferentes, portanto, não são congruentes, tá certinho. E será que eles lembram o nome dessa figura? Vamos ver. Quem lembra, pessoal? Isso mesmo, não são congruentes. E quem lembra o nome? Olha, o César tá dando palminhas que ele acertou ali. A Yasmin, a Tainá. Muito Olha, bem, Tainá. colocou Caroline, ali. é um pentágono. A Iris, o Gabriel, o Pedro. É um pentágono, porque tem 5 lados. muito bem. Então, vamos para mais um desses desafios de... Vamos lá, professora. E eles já estão associando ali o penta com alguns times, não é? Questão do muito bem. futebol. Isso mesmo. Exatamente. Congruentes ou não congruentes? Vejam lá.
E Essas então? figuras já têm cores diferentes, não é? Todas elas são ali de cores diferentes. Já colocaram para nós que são triângulos. Exato. Isso mesmo. Olha, estão dizendo que as 4 em si não são congruentes. Mas tem pares ali que poderiam ser congruentes. Muito bom. Quais pares, então, poderiam ser congruentes? Vamos novamente pelas cores? Exatamente. Ó, a Maria Vitória está apontando lá que tem pares aí congruentes. Quais são? O verde e o azul, disse o Eric e o Rafael. Muito bem, olha. E o que mais? O roxo e o laranja, disse o Eduardo, a Lívia. Candy. Então, o verde e o azul são congruentes. O roxo e o laranja também. Exatamente. A Heloísa está feliz que ela acertou. Muito bom, Muito bem, Heloísa. Heloísa. Continue assim. O Arthur, muito bem. Vamos para mais um, então, para Genô? Vamos lá. E esse aqui, será que todas essas figuras são congruentes? Temos aí cores diferentes, não é? Embora todos estejam na mesma forma. Olha lá, O que Maria. vocês nos dizem? Ó, Maria Eduarda, a Lívia, a Maria Clara, É o uma Leonardo. flor, disse a Carolina. Exato, é uma flor. Com folha. Olha, lembraram da imagem, muito bem. E então, congruentes ou não congruentes? O Cauã está dizendo que é congruente. E a Isso, Ana Cauã. Luísa está dizendo que ela não tem certeza se são ou não congruentes. Então, vamos olhar para cada uma destas imagens. O que mudou? A cor, muito bem. Mudou a cor, mas olha, o tamanho e o formato, o número de lados, né, Progenô? São sempre os mesmos, isso mesmo. Algumas estão contornadas ali, outras com contorno também, mas com uma cor diferente, não é de preenchimento, mas todas elas são congruentes. E olha que interessante que com figuras congruentes nós podemos formar tantas outras, não é mesmo? Exato, e olha, o Adam já apontou, o Adam ali, a Emanuela, eles já apontaram o nome dessa figura de 6 lados. É um hexágono, olha Muito só. bom. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ladinhos cada imagem dessa tem, certo? Então, Pro, que tal nós irmos agora para o jogo das congruências em si? Eu acho que eles estão aí ansiosos por participarem também desse jogo, não é mesmo? Exatamente. E olha, Helena ali, Fernanda estão perguntando, nossa, vamos começar agora, estou ansiosa. Que bom, olha, Eba, vamos jogar, disse a Maria Estela. É isso mesmo, vamos jogar então. E olha, gente, não é repetida. Nós estamos fazendo esta aula hoje ao vivo aqui para vocês, não é mesmo, Progenô? Sim, nós estamos aqui ao vivo com todo carinho trazendo essa aula maravilhosa aí para que vocês cada vez mais aprofundem os seus conhecimentos sobre este tema, congruência. E olha, a Mirella falou ali que não está entendendo muito bem. Mirella, continua conosco que você vai entender logo mais sobre tudo que nós estamos falando aqui, mas já adiantando, nós estamos falando sobre as congruências, não é mesmo? Aquelas imagens que têm ali o mesmo número de lados, o mesmo tamanho, que mais? O mesmo número de ângulos. Exatamente, o mesmo formato. E ela Isso. pode estar em posições diferentes, que é só dar aquela giradinha que, de fato, ela vai chegar ali para ver se, de repente, na sobreposição, uma está exatamente em cima da outra. Sabe como as nossas mãos? Seria essa a ideia, ver ali o mesmo formato, o mesmo número. Claro, as mãos não são figuras planas, mas só para ficar bem fácil e tranquilo aí para vocês entenderem a relação, certo, Progenô? Certo. E falando sobre as mãos, Pro, nós poderíamos também sobrepor as fichas. Exato. Tenho aqui nas mãos, olha, 2 fichas. Vocês acham que essas são congruentes ou não congruentes? O que vocês acham? Olha só, se uma tiver assim, outra assim. Exato. São congruentes ou não congruentes? Sim, são congruentes. Então, elas têm 4 lados, Sim, 4 4 ângulos ângulos. retos. tem o mesmo formato, não é? O mesmo tamanho. Vamos e se ver? sobrepor, olha o que acontece.
ela simplesmente some. Parece até que eu tenho aqui uma ficha apenas, porque a outra, olha, encaixa direitinho por trás desta. Ah, então isso é congruência. E olha, os professores dizendo muito legal, que aula bacana, é importante para os estudantes. Isso mesmo, que bom. Então, Maravilha. Chegou aquela hora gostosa, a hora de brincarmos, de jogarmos e de fato aprendermos brincando. isso mesmo. Olha, hoje eu acho que esse jogo da congruência, Pro, já ficou aí um pouco mais fácil, viu? Sabe por quê? Nós nem cobrimos as imagens. Ah, exatamente. Então, para vocês acertarem vai ser muito fácil. Será ou não? Eu acho que sim. E olha, a professora Meire, professora Conceição estão colocando ali que adoram as nossas aulas, Muito nos ver bom, aqui, Pro. gostam das nossas explicações e adoram os temas. Que maravilha, ficamos muito felizes, não é, Progenô? Exatamente. Isabela, também é muito bom tê-la conosco, viu? Então vamos lá para o nosso jogo, sem Vamos. mais delongas, Então, não é olha mesmo? lá. Vocês já podem observar aí todas as imagens das figuras que nós temos. São todas figuras planas, não é? E aí nós precisamos saber agora se são ou não congruentes. Vamos fazer novamente aquela questão de linhas e colunas, certo? Então nós Certo. temos aqui, olha, uma linha, 2, 3, 4. Temos Posso? aí Quer que eu 4 coloque linhas, aqui? por favor. E Um. nós temos aqui também 4 colunas. Que eu vou colocar como A, B, C e D. Isso. Na hora deles indicarem, fica aí um pouco mais fácil. Vocês podem falar, então, o número e a letra, tá bom? Ou a letra e o número. Isso. Então, quem quer começar aí dando um palpite? Ah, para ver se é ou não congruente. Inclusive, eles podem colocar não congruente, letra tal, número tal, ou número tal e letra tal. Isso, podem colocar. Vamos dar um exemplo, Progenô? Vamos dar um exemplo. Fala você. Linha 1, linha 1, A1, ou A1. 1A. Isso, Tá. A1. Nós temos aí um triângulo, olha só. Ele tem 3 lados, 3 ângulos. E vamos colocar B2. Ah, olha só. Então, A1 com o B2. Olha só. Isso. E então, Progenô, você acha que é congruente ou não congruente? Eu acho que é não congruente. Vamos ver, olha, os dois são triângulos, os dois têm 3 lados, 3 ângulos. Vou até girar para ficar igual. E olha, Progenô, o que acontece? Você acertou. Eles não são congruentes, não é mesmo? Não são congruentes. Já vimos aí que o tamanho, olha, eles também acertaram ali, o Rafael, o Gabriel, a Vitória. Estão dizendo que não, né? Não, muito bom. Exatamente, então vocês já entenderam aí a regra do jogo, certo? Certíssimo. Vamos lá então para uma sugestão, vocês nos dão? Exatamente. E olha, a Ellen que não entendeu, Ellen, olha, disseram ali, ó, A2 com B, agora eu não vi o B, A2 passou muito rapidinho. Com B1, professora. A2 com B1, então vamos Isso. lá, ó. A2, então ó, ela tá falando agora das A colunas. coluna. A2, Isso. maravilha, com B1. Vamos ver, congruente ou não congruente? Eles não disseram isso, hein, Progenô? É. O que vocês acham? A2 com B1? E olha, tem até a mesma cor essa imagem. Congruente ou não? Vamos ver? O que eles estão falando aí, Progenô? Congruente, disse o Vinícius. Olha só. E o que acontece? Exatamente, Vinícius. Olha só. Congruente. Quando nós sobrepomos as figuras, elas de fato ficam ali escondidinhas, não é? Tem o mesmo tamanho, tudo certinho. Muito E até bom. a mesma cor nesse caso, mas não precisava. Isso, não precisava. E agora mais um, olha, disseram ali, ó, Rafael. A1 com A4. Vamos lá? Vamos. A4, Uhum. a coluna A e o número Ó. 4. A4. Olha só, essa figura aqui que é bem compridinha. Que figura que é essa mesmo, gente? Quem lembra? Um retângulo. Isso. Será que ela é congruente ou não congruente com a A1? E então? Olha o lá, Luan pessoal. tá falando também. Com a olha. A1, A1 e A4. Isso.
Congruente ou não congruente? Deixa eu ver quem vai ser a primeira pessoa ali que vai colocar para nós. Não congruente. Isso Deixa eu ver mesmo, quem que falou ali. Gabriel, a Marcela. Miguel. Muito bem. Isso. Olha só. Não são Até congruentes. some. Sumiu. Muda o número de Muito lados, muda a diferente, não é? forma, o tamanho. Olha Exatamente. só. Então não são congruentes. Mais Vamos um. voltar para lá. Vamos ver, ó. C3 com o quê, Gabriel? C3. Ó, A4 e C1. A4 Isso. e E C1. Agora será que sim? Vamos Congruente ou não? São retângulos. ver. Isso. Então, na sobreposição, eles têm que ficar direitinho. Olha lá. Tchan, 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 tchan. Exatamente. São congruentes, olha só. Muito Um bem. sobrepôs exatamente no outro. Júlia Soares quer ser notada, dá uma dica aí, olha. Disseram B1 e B4, disse a Carolina. B1, ó, no B1 e o B4. Dá uma olhadinha, são congruentes ou não congruentes? O que vocês acham? Eric, o que você acha? Conta pra gente. Vamos ver? Ih, gente, olha só. Bem diferente, Bem não é? diferente. Mesmo que a gente dê uma giradinha, olha. Olha o tamanho, inclusive o número de lados aí, pessoal, olha só. Diferenciou aqui por conta da pontinha, não é? Exato, e tem um lado a mais, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Enquanto que o quadrado só tem 4. Então, Isso. não congruentes. E agora? Ó, B4 e C4, disseram. B4, Isso. aqui está. E agora o C4. E então, Será que elas congruentes são ou não congruentes? congruentes? Jamília, o que você acha? Gabriel, Guilherme, O Henrique disse que não. que não são. Justamente por conta do tamanho, não é? Exato. Embora tenham aí a mesma forma, que ambos são quadrados, com 4 ângulos, com 4 retas. Olha só, 4 linhas, mas não são congruentes. Exatamente. Será que nós temos ainda alguma congruência aí que nós não? Digam aí pra Não gente, Ana marcamos, olha. Carolina, B4 e D2. B4 e D2. Dá uma olhada Olha aí. só. Será que são congruentes, então? Vou Vamos tirar essa ver. daqui, ó. Ó, Progenô, tá bem pertinho de você. Tchan, 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 tchan. E então, sim, 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 disse a Giovana, o Davi, Giovana, o Diogo, tá o certinho, olha Guilherme. só. São congruentes. A Alice tá feliz que acertou novamente. Muito bom, parabéns para vocês. Olha, pediram para olhar o D1 com o B. Com o B ou com o D, pessoal? Com o D4? B1? É B1 ou D1? D1 com D4? D1. D1 com D4. D1. Vamos ver se são congruentes. Vocês E aí? acham que são o quê? Congruentes Ó, ou o Gabriel não tá dizendo congruentes? que ele acha que não é congruente. E deixa eu ver quem mais. O Henrique tá dizendo que ele acha que pode ser que sim, ó. O Davi também. E então, Pode ser que sim. dá, Bom, vamos... gira a peça. Isso mesmo, vamos girar a peça somente. Vai, Isabel. Isabela. Olha só. Mesmo aqui sendo da mesma cor, dá para ver direitinho, não é? Que não são congruentes. Ai, olha aí, falta um pedaço. Vamos até deixar assim, ó. Isso, exatamente. Olha lá, não É menor. são. Então, não era aí uma congruência. Embora Mais algum? fossem muito parecidos, Exatamente. Disseram agora o 2B e o 3C. Vamos ver? não é? Vamos ver. Será que o 3C... Olha. E então, congruentes ou não congruentes? Congruentes, isso mesmo. muito bem. Disse a Giovana, o João, Beatriz. Muito bem, é isso mesmo. Congruentes. E é um Exatamente. triângulo. E tem mais alguma imagem, que alguma figura que nós ainda não falamos sobre ela? Uma que está presente lá no Tangram. Ai, tem sim, Progenô. Será que eles percebem aí a localização para nós observarmos se são ou não congruentes? Lembre de Olha falar a só. coluna e a linha onde elas se encontram. Vamos lá? Ó, 2C com 3B.
Disse, acho que a Camila e o Matheus. Ah, olha lá. E quem lembra o nome dessa figura? É um nome bem diferente, curioso. Olha só, gente, vamos ver. Vocês acham que é congruente ou não? E, de fato, qual o nome? Quem coloca pra gente qual o nome? Olha, a posição dela tá diferente, não é? Falaram A cor também. Pro... Será que é um losango? Não é um losango. Qual é? Um paralelogramo. Paralelogramo, Ó, e se eu der aquela giradinha para encaixar, será que eu percebo? Olhem aí. E então, pessoal? Exatamente, É elas ou são não? congruentes, não é? Congruentes. Muito E olha, bem. o pessoal adorando ali o jogo. Sim, 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 eu acertei, disse a Raquel, a Natália. Muito bem. Maravilha. Olha só, professora, eu tenho certeza que essa turminha aí já entendeu direitinho o que são figuras congruentes. E vamos então lá para a nossa retomada? Vamos Porque sim. o nosso tempo já está chegando ao fim. Pois é. Olha só. Hoje nós exploramos aí a congruência em figuras planas por meio da sobreposição, não é mesmo? Exato. Utilizando para isso o jogo das congruências. E a gente pode pedir para eles, de repente, fazerem o jogo em casa ou alguma Sim. coisa assim e mandarem também os registros. E já fica o nosso convite para que vocês avaliem, então, a nossa aula pelo formulário. Olhem só. Isso mesmo. Conte aí para nós o que você achou das aulas, da aula em específico, não é? E dê também a sua sugestão, sua opinião. E nós esperamos ver aí nas redes sociais também a reprodução desse jogo das congruências, ok? Exato. E já agradecemos toda a participação Sim. dessa galera. Foi muito bom tê-los conosco. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.